Metamorphoses, uma das cartas mais emblemáticas de todo Yu-Gi-Oh! E com certeza uma das principais do GOAT Format. A Metamorphoses é uma carta mágica que teve um efeito simples, porém muito devastador. O seu efeito seria: tribute um monstro no campo e traga do seu Fusion Deck um monstro com o mesmo level do monstro que você tributou. Sim, isso mesmo, você não escutou errado. Eu não falei Extra Deck, eu falei Fusion Deck. Por quê? Porque na época não existia nada além de fusão. Se você pegar um dos seus playmats antigos de qualquer starter deck que você tenha comprado, você vai reparar que na parte do Extra Deck não tem escrito Extra Deck, e sim Fusion Deck, porque não existia nada além de fusão, então nada mais justo e coeso com ser Fusion Deck e não Extra Deck. A Metamorphoses ela vinha com a promessa de trazer algo totalmente novo para o jogo, já que até então para fazer fusão você dependia da polimerização e de ter os dois monstros na sua mão ou no campo. Então realmente fazer fusão não era a coisa mais fácil de acontecer. E muitas vezes as fusões da época não eram algo que ia trazer algo tão relevante ao jogo do usuário que fizesse a fusão. Então sim, as fusões não eram tão fortes na época e não compensava trazer através do método da polimerização, porque muitas vezes ia ser brick, já que o jogo já era muito lento, o modo de jogo já era mais lento, não tinha tantas essas coisas de fazer várias special summons no turno, o seu normal summon era extremamente importante, caso você, sei lá, fizesse alguma besteira, não pensasse direitinho, você não tinha muito mais o que fazer no turno, além de setar alguma coisa. Essa época era uma época de um jogo mais simples, um jogo mais tranquilo, um jogo que vamos dizer que dependia muito mais do jogador do que das próprias cartas em si. E com a chegada da Metamorphoses, o jogo ficou cada vez mais emblemático, uma vez que já não era mais tão difícil assim você trazer fusões do seu Fusion Deck para o campo. A Metamorphoses geralmente era usada em combo com a carta que deu o nome ao formato GOAT, que seria Scapegoat, claro. Você ativava o Scapegoat, trazia 4 tokens, e com os tokens você poderia fazer o Thousand Eyes, que é uma das fusões mais requisitadas como alvo para a Metamorphose, já que ele é nível 1, você poderia trazê-lo tanto com os tokens da Scapegoat, como também com a Serpente Sinistra, que também era um staple do formato. E ainda era melhor do que os tokens, porque a Serpente Sinistra ia voltar para você todo turno depois de você usar ela. Então você poderia fazer um looping infinito e ficar ativando quantas metamorfoses fossem possíveis. Apesar do Thousand Eyes ser o maior alvo de Metamorphoses, outras fusões também ganharam seu destaque. O Thousand Eyes apenas era a fusão mais genérica, já que você só precisava ter 3 Scapegoat e 3 Metamorphoses no deck para trazer ele. Mas também existiam outras fusões de outros decks que não se aproveitavam tanto assim das fusões mais fracas, e sim de fusões maiores, como por exemplo o Monarca, que tinha monstros de nível 5, podendo trazer o Dark Balter, que também é uma das fusões mais fortes, que tem o seu efeito de negar spell comum, uma spell normal, e os monstros que ele destrói por batalha não ativam seus efeitos. Com 2000 de ataque ele tem uma relevância significante, é um monstro muito forte, então sim, ter a facilidade de trazer ele com Metamorphoses com monstros de nível 5 é uma vantagem que o Monarca tinha. Então realmente a Metamorphoses ela abriu um leque de possibilidades para você trazer monstros do seu Fusion Deck. Mas aí você me pergunta, então basicamente a função da Metamorphoses é deixar o deck mais forte para que você traga cartas do Fusion Deck e consiga ganhar o jogo dessa maneira? Sim e não, porque o conceito que a gente tem de Extra Deck hoje em dia é muito diferente do conceito de Fusion Deck da época. Hoje em dia o conceito é você spanar o máximo de monstros possíveis que você puder no campo e assim fazer Synchron, XYZ, Link e poder assim ganhar o jogo dando OTK ou controlando mesmo, mas na maioria das vezes você vai encher o campo de monstros do Extra Deck. E o Fusion Deck, a Metamorphoses, não tem esse pensamento, não parte desse pressuposto. Eles partem de uma estratégia mais controle mesmo. Como seria isso? Muitas das vezes, ter Metamorphoses no deck não era só uma vantagem porque você ia trazer monstros do seu Extra Deck ou do seu Fusion Deck, como era na época. Quando, na verdade, a Metamorphoses também serve como out, como opções de você sair de situações as quais você não está tendo como sair. Por exemplo, naturalmente você não poderia sair de algumas situações ou não poderia adiantar algumas jogadas que você pode adiantar com a Metamorphoses. Um exemplo, não existem grandes fusões de nível 3, mas você pode invocar o Sangan, ativar a Metamorphoses no Sangan, o Sangan vai sair de campo, você vai trazer uma fusão qualquer de até 1500 de ataque que você consegue trazer. Essa fusão não vai fazer nada realmente, ela foi só uma fusão genérica, mas você conseguiu adiantar o efeito do Sangan para estar buscando alguma coisa. Isso é um dos altos, uma das formas que a Metamorphoses tem de adiantar o seu jogo, de ir controlando o jogo de certas formas. Também pode estar pegando um monstro do oponente com a Snatch Steel
E aí você não quer deixar que o oponente ganhe pontos de vida no próximo turno, e principalmente se for um BLS que tem estrelas, tem nível alto, você pode estar dando metamorfose nele, roubou o monstro dele, deu metamorfose e ainda vai trazer um monstro mais forte para o seu lado do campo. Por isso que, muitas vezes no Fusion Deck, não é incomum você ter cartas que não são tão fáceis assim de você fazer. No caso que elas são bem circunstanciais para entrar no campo. Porém, tem um número pequeno de fusões, você pode encher o seu Fusion Deck de fusões, até mesmo fusões que você não tem muito a chance de fazer, mas que em algum momento, com a possibilidade da metamorfose, dependendo de como o jogo foi formado, dependendo de como o jogo foi andando, você pode sim acabar usando essa fusão que você não tem como invocar de formas normais. Então sim, a Metamorphoses ela não é apenas uma carta que vai estar trazendo um monstro do seu Fusion Deck para o campo, ela é uma carta que vai estar abrindo um leque de possibilidades absurdas, e é por isso que ela é muito, mas muito forte, e chega até a quebrar um pouco o formato. Por exemplo, aqui na minha local mesmo, no caso na comunidade Gold da gente, até então a gente não está usando Metamorphoses, apesar de eu já possuir Metamorphoses, mas eu preferi não estar usando ela ainda, até que todos possam estar adquirindo ela, porque assim, eu sei, existem decks que passam por cima de Metamorphoses tranquilamente. Eu não estou dizendo que você precisa ter Metamorphoses para ganhar, não, isso é uma mentira. Mas sim, é verdade que com Metamorphoses você tem mais recovery, você tem mais opções, e você consegue sim, de certo modo, estar saindo de situações que uma pessoa que não tem Metamorphoses vai ter apenas o preto no branco lá, da mecânica do que o deck dela faz. E sim, Metamorphoses é uma carta absurda, Metamorphoses é uma carta revolucionária, Metamorphoses pra mim é uma das cartas mais iradas do jogo, a arte da Metamorphoses também é muito bizarra, tipo, muito legal, então pra mim a Metamorphoses é uma das minhas cartas preferidas do jogo, sem dúvidas. Agora vamos aos pontos negativos da Metamorphoses. Olha, não vou mentir, não existem muitos pontos negativos da Metamorphoses, mas existem alguns aqui que eu posso mencionar para vocês. O primeiro ponto negativo da Metamorphoses, com o Scapegoat em especial, é que, se você ficar muito dependente da Scapegoat para utilizar com a Metamorphoses, você pode acabar perdendo o jogo. Por quê? Porque nem sempre vai vir Metamorphoses. Eu já joguei jogos onde veio as 3 Scapegoats, onde eu fui forçado a utilizar as 3 Scapegoats e a Metamorphoses não veio, não deu nem as caras. Eu sei, não é tão raro assim de acontecer, mas também não é tão difícil, é 50-50. Então em alguns momentos, você ficar dependente de Metamorphoses, em especial com o Scapegoat, não é tão interessante assim. Por isso, sei lá, apareceu Metamorphoses e você pode usar em qualquer bicho seu, usa. Não fique esperando Scapegoat, não fique esperando um milagre, não fica, porque a Metamorphose sozinha, ela é uma carta ruim, ela não faz nada, ela vai precisar de outra carta para realizar o seu efeito. O segundo ponto que eu acho ruim na Metamorphoses é a questão de Destiny Draw. Vamos supor, você está naquele momento do duelo onde seu oponente gastou todas as cartas da mão e você também, e vocês estão tipo assim, um seta, o outro seta, passo, seto, passo, e aí você está dependendo de apenas uma carta para ganhar. E aí você puxa uma Metamorphoses, não é tão interessante assim. Porque aí ela não faz nada sozinha, por si só, é como eu falei pra vocês. A Metamorphose sozinha, ela não faz nada. Apesar de ser uma carta muito overpower, sozinha ela não faz nada. Então em momentos críticos não é muito interessante ter ela para puxar como Destiny Draw. Por isso, sempre que necessário, sempre que possível, ativa ela. Não fica segurando Metamorphose no campo ou na mão, porque não vale a pena de forma alguma. E não existe mais nenhum outro ponto negativo da Metamorphoses. Se você conhece mais algum ponto negativo ou positivo, deixa aqui nos comentários, eu gostaria de saber a opinião de vocês com certeza. E claro, também tem a questão que a Metamorphoses foi uma carta muito relevante no metagame da época, então sim, se um deck está usando Metamorphoses, ele já está provando do gosto de um deck meta. A maioria dos decks na época usava Metamorphoses, apesar que tem muitos deck metas que não usaram Metamorphoses. Quando eu começar uns quadros para trazer todos os decks metas aqui da época para vocês, que ganharam mundiais e tudo mais, vocês verão que Metamorphoses é uma carta absurda, emblemática, linda e maravilhosa, mas não é uma coisa de outro mundo. Você consegue montar um deck bem montadinho e passar por cima de Metamorphoses. Mas claro, você tem que ter o conhecimento necessário de coisas que você vai precisar passar por cima da Metamorphoses. Então não adianta você montar um deck totalmente assim, é o deck montado pro foco que eu gosto, porque é o que eu gosto. Não. Você tem que ter em mente que se seu oponente tem Metamorphoses, você tem que pensar que ele vai ter mais alto que você. Então é sempre mais interessante você montar o seu deck para quebrar uma Metamorphoses. Tem várias cartas que quebram Metamorphoses. A Magic Dream mesmo é uma carta que é muito boa contra Metamorphoses e contra qualquer outra coisa, principalmente na falta de uma Solid Judgment, que também é melhor do que ela. Mas enfim, é isso. Metamorphoses é uma carta maravilhosa. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre a carta. E quem não tem, compre. É sempre bom ter. É isso, galera. Se inscreve, deixa o like e até a próxima.